Os Brasis de Milton Santos. Outra regionalização do Brasil, em que os critérios adotados ressaltam as diferenças socioeconômicas do país, foi elaborada pelo geógrafo brasileiro Milton Santos e pela geógrafa argentina Maria Laura Silveira, em 1999, e foi embasada na atual fase econômica mundial, o meio técnico científico informacional. O principal elemento considerado na proposição dessa regionalização foi a densidade técnica e informacional. Trata-se, portanto, da divisão regional do Brasil na era da globalização, também conhecida como os 4 Brasis. A baixa densidade demográfica e a formação de um espaço opaco no meio técnico científico informacional caracterizam predominantemente a Amazônia. A região Nordeste, por sua vez, revela-se por uma maior extensão de área pouco provida de infraestrutura e recursos tecnológicos da era informacional. Contudo, essa situação não se estende por toda a região. Existem áreas concentradas de desenvolvimento junto das metrópoles e em espaços irrigados do sertão. A expansão da agropecuária moderna, produtiva e destinada principalmente à exportação se destaca na economia do Centro-Oeste. A região concentrada, como o próprio nome diz, caracteriza-se pela concentração dos principais componentes do meio técnico científico informacional, como universidades, sedes de grandes empresas e indústrias, infovias, portos, aeroportos e grandes centros comerciais. Essa região engloba os estados das regiões Sul e Sudeste, da regionalização determinada pelo IBGE. Os complexos geoeconômicos e seus contrastes interregionais. A divisão regional geoeconômica, elaborada pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger em 1967, estabeleceu 3 grandes complexos regionais: a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Essa divisão não considera necessariamente os limites estaduais para a demarcação territorial das regiões. Condições ambientais, como as características do clima e da distribuição hídrica, processos históricos e políticos, além de diferenciados investimentos em infraestruturas, normalmente explicam as diferenças de desenvolvimento social e econômico no interior de cada região. Complexos: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Ainda que cada um desses 3 grandes complexos regionais apresente uma diversidade de características, alguns elementos comuns são identificados em seus territórios. Os critérios adotados para essa divisão regional consideram aspectos naturais e os que se relacionam ao processo histórico da formação do país. Além disso, constata-se uma interdependência entre as 3 regiões geoeconômicas. Amazônia. A área amazônica tem aproximadamente 5 milhões e 100 mil quilômetros quadrados, cerca de 58% do território do país, distribuída em 9 estados. Esse complexo regional abrange a bacia do Rio Amazonas e a área da floresta amazônica, situado no território brasileiro. Apesar de ser o mais extenso das 3 regiões, é a que apresenta menor população, assim como baixa densidade demográfica. Centro-Sul. Essa região abrange a maior parte da população do país, acima de 60%, e do produto interno bruto, que mede o valor total de tudo que é produzido em bens e serviços por um determinado período. O complexo regional do Centro-Sul produz o correspondente a cerca de 80% do PIB brasileiro, as principais áreas de agricultura moderna e os mais importantes centros financeiros, comerciais e complexos industriais ali se situam. Nordeste. O complexo geoeconômico do Nordeste possui uma área de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, cerca de 18% do território nacional, e concentra aproximadamente 30% da população do país. Essa região compreende todos os estados nordestinos, divisão do IBGE, exceto a porção oeste do Maranhão e do Tocantins, além do norte de Minas Gerais.
Devido à diversidade natural e socioeconômica existente no Nordeste, a região é dividida em 4 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. O Brasil é o 5º maior país do mundo e apresenta diversas contradições. A desigualdade entre as regiões brasileiras possui origem histórica, pois, desde o início da colonização, algumas áreas do país concentravam a riqueza econômica em detrimento de outras. Essa concentração de renda fica exposta nos índices socioeconômicos que elucidam que as questões econômicas do Brasil não giram em torno do seu PIB per capita, em que os R$ 31.587 por pessoa seriam suficientes para atenuar as disparidades regionais, mas de seu índice de Gini, que aponta o Brasil como um dos 10 países mais desiguais do mundo, ainda que tenha seu IDH considerado alto.